Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, então, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã encharcada, não é? De quinta-feira. Um dia depois de ontem, minha gente. Estamos juntos aqui na Melodia. Atualizamos todas as informações e a qualquer momento, não é? Estaremos aqui atualizando para você o que está acontecendo na cidade depois do temporal, muitos dizendo aí, chegando à classificação de um mini tornado, enfim. O fato é que choveu muito, né? Chuvas concentradas em determinada região, complicando ainda mais aí a situação. Bom, mas estamos juntos aqui na Melodia neste dia 7 de fevereiro de 2019. Aguardando você, como sempre, aí, interagindo com a gente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. E aí, a pesquisa hoje perguntando qual o papel de cada um no lar. Você realmente sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque do nosso debate. Quando a Melodia recebe com muita alegria a dama da mesa, a doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói, o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e também o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Marco Bastos vai estar orando, abrindo então o nosso debate. Ô Senhor, como é bom podermos estar mais uma vez aqui na Melodia para tratarmos de um assunto tão importante, família. Porque família é um projeto do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que a cada debate aqui, o teu povo, Pai, aqueles, meu Pai, que precisam, meu Pai, enxergar, entender, viver um novo tempo, estão, ó Deus, recebendo. A Melodia tem sido esse instrumento e nós somos gratos por fazer parte desse time, Pai, que tem aí trabalhado em prol do povo de Deus, daqueles, meu Pai, que se interessam por uma vida melhor, por um tempo melhor,
principalmente no seio das suas famílias. Pai, obrigado pela vida do pastor Eliel. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, realizado através dessa rádio. E nós queremos te agradecer por hoje e pedir, Pai, que o Senhor possa nos usar hoje com sabedoria do Teu Espírito para mais um momento especial em Tua presença. Nós oramos, agradecidos estamos por cada debatedor também que estão aqui, meu Pai, para nos ajudar. Que seja uma bênção, que seja o Teu Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Debate Melodia. Pois é, em mais um Debate Família, nós vamos tratar de mais um assunto em família. Qual o papel de cada um no lar? Você realmente sabe? A Bíblia Sagrada, como nosso livro de regra, fé e prática, traz para cada um do lar a responsabilidade. E o mais interessante disso tudo, que cada um sabe a responsabilidade. O grande problema é que sempre aponta a responsabilidade do outro. Se de fato soubéssemos e cumpríssemos o nosso papel dentro da estrutura familiar, muitos conflitos não viveríamos. Nesse momento, resultado parcial aqui da nossa pesquisa, 76% dizendo que sim. 24% desse nosso universo dizendo que não. Então nós vamos para o debate. Bom ter de volta, meu querido pastor Humberto Rodrigues. E a saudade, ó. Que bom que você veio hoje, tá de volta aqui. Bem-vindo, meu pastor. Bom dia. Bom dia, meu mano querido, pastor Eliel do Carmo. Privilégio estar aqui nessa manhã. Também com muita saudade. E contando os dias para poder voltar, e graças a Deus chegou, e eu estava realmente com saudade e sentindo muita falta aqui dessas manhãs de quinta-feira. Bom dia aos nossos debatedores, privilégio estar ao lado de vocês, e bom dia à família Melodia, que faz de nós a Melodia, né, a campeã de audiência, Brasil afora. Então, um beijo no coração de toda a nossa família Melodia. E, pastor, enquanto terapeuta de família e casal, eu tenho a oportunidade de estar com famílias, lidar com famílias, e vejo isso que você acabou de falar na abertura aqui. Famílias que vivem conflitos porque cobram um do outro a questão do cumprimento desse papel que cada um deve desempenhar dentro do seu lar, dentro da sua família. E por haver alguma confusão dentro disso, a gente vê muitos conflitos que são originados a partir disso. A gente tem muitas abordagens a falar quando a gente pensa num tema como esse. A gente pode pensar numa questão estrutural, quando os membros de cada família estão sentados em cadeiras diferentes, o pai está sentado na cadeira de filho, o filho na cadeira do pai, enfim, essas questões estruturais que a gente pode abordar. Mas eu queria começar falando de uma coisa prática, dessa vida cotidiana, diária, que eu tenho visto muitas famílias tropeçarem nesse detalhe que às vezes é tão simples, mas que tem causado muito problema para muito casal, para muita família. A gente precisa entender, pastor, que a vida mudou. O último século foi um século de grandes transformações. Se a gente pensar nos últimos 50 anos, talvez nunca na história humana a gente mudou tanto com hábitos, como uma família, quanto nos últimos 50 anos. Uma família de hoje tem necessidades que uma família de 40 anos atrás não tinha. Necessidades que hoje a gente considera como necessidade básica. Hoje em dia, muitas famílias, mesmo de classe C, D, tem lá a necessidade de ter um plano de saúde, de ter uma TV a cabo, de ter um pacote de internet na família. Essas coisas todas mudaram. Todas essas inovações, descobertas, mudaram os hábitos familiares. Isso fez com que a necessidade básica de uma família, para ela sobreviver, para ela viver hoje, fosse absolutamente alterada. Os hábitos familiares hoje são diferentes, a família mudou, a vida mudou. Isso faz com que certos modelos que até então estavam estabelecidos na nossa cabeça como o padrão a ser seguido, precisam ser repensados hoje em dia. A gente tinha um padrão em que o homem era aquele que tinha o papel de estar fora de casa, trazendo recurso e a provisão para dentro de casa, e a mulher está em casa e cuidar da família, da casa, dos filhos. Hoje em dia a gente tem que repensar isso. Porque não são poucas as famílias, pastor, muitas das nossas ouvintes que estão ligadas agora conosco aqui na Melodia, saem de casa antes do marido e chegam em casa depois. Não são raras mais as famílias onde o homem está mais em casa do que a mulher. O problema, pastor, nisso é que eu vejo às vezes homens
que chegam em casa antes da mulher, toma um banho, chega em casa, toma um banho, senta, vê televisão e espera a mulher chegar, porque é papel da mulher na cabeça deles ter que cuidar da casa, ter que fazer comida, ter que lavar a louça. Aí essa mulher que passa mais tempo na jornada de trabalho fora de casa do que o marido, tem que chegar em casa e ainda tem que olhar se o filho fez o dever de casa, se a roupa está lavada, se a comida está feita, se a louça está lavada. Pastor, a gente tem que repensar isso aí, pastor. Não pode mais ser assim. O papel hoje nosso é fazer a família funcionar, é fazer a família ser funcional. Não dá mais para a gente pegar aqueles modelos que eram lá do passado. Isso nada tem a ver com o que muito bem você falou, com os papéis que a Bíblia estabelece para nós. A Bíblia diz que a gente deve viver a vida comum do lar com entendimento. O entendimento é entender que a gente vive numa outra fase da vida hoje. E que, por exemplo, fazer comida deveria ser para quem chega primeiro em casa. Quem é que chega primeiro em casa? A gente precisa ser funcional, as coisas têm que funcionar. E não é raro, pastor, eu encontrar mulheres que se sentem sobrecarregadas, porque não estão trabalhando fora porque o movimento feminista as empurrou para fora. Estão trabalhando fora de casa porque elas precisam ajudar na renda familiar, porque tem que pagar a mensalidade da escola do filho, porque tem que pagar a conta de luz de casa. Então elas não estão apenas trabalhando por um capricho, ou por um desejo de não ser dependente do marido, ou por querer viver a sua independência. Elas estão trabalhando fora de casa porque precisam ajudar na renda familiar para o sustento da casa. E a tarefa, coisa simples, mas as tarefas de casa a gente precisa entender que hoje todo mundo tem que fazer, pastor. Papel hoje de fazer a família funcionar. Então quem é que tem que olhar se a tarefa de casa do filho mais novo está feita da escola? Talvez seja o filho mais velho, que chegou em casa e tem mais tempo que os pais que estão na rua trabalhando para pagar a mensalidade da escola dele. Então a gente tem que aprender que a gente tem que ser funcional. As coisas têm que funcionar. Para funcionar, todo mundo tem que entender que é papel de todo mundo fazer a casa funcionar com o mínimo de senso de harmonia e organização. Não pode ser mais papel de um. Os modelos pré-estabelecidos que tinham 40 anos atrás, hoje a gente tem que entender que os hábitos mudaram e que a família mudou. Doutora Elizabeth Pimentel, que bom também tê-la aqui, doutora. Bom dia. Prazer meu. Um abraço aos ouvintes. Muito bom estar com os debatedores. Muito bom estar na sua presença também. Beleza aqui? Uhum. Bom, é bom demais falar sobre isso, né? Porque a gente está falando de uma sociedade inteira quando a gente fala de família, não é? E é interessante que a gente vê no mundo secular muitos debates, muitos questionamentos sobre problemas sociais. E pouca coisa se fala sobre funcionalidade de família, né? Graças a Deus a gente tem discutido isso muito dentro do âmbito da igreja. Mas não dá para discutir, pensar em sociedade sem pensar em família. Porque se a família é disfuncional, se a família é desequilibrada, vai gerar sociedade desequilibrada, né? E o interessante, pastor Léo, é que a gente não precisava inventar a roda, né? Ela já foi inventada, bastava a gente seguir aquilo que já foi estabelecido. Não é? Mesmo que tendo que contextualizar, como o pastor falou, muitas coisas são diferentes, mas a essência, ela já foi entregue por Deus. Não é? E quando a gente desobedece isso, é aquela história que a Bíblia fala que como é que pode o vaso contender com o olheiro, né? E a gente vem contendendo com o olheiro, questionando as coisas que Deus já estabeleceu. Então ele não sabia que os tempos iam mudar, né? Claro que ele sabia, mas tem uma essência que não pode mudar. Né? A gente muda a estrutura, como o pastor falou muito bem, tem que reorganizar isso, mas tem um princípio nisso aí, que esse princípio tem que ser mantido. Né? E quando a gente obedece, a gente leva a harmonia. A desobediência sempre levou ao caos. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, é que muitas pessoas conhecem a palavra, mas interpretam a palavra errada. E aí causa muito desequilíbrio familiar, mesmo dentro do mundo evangélico, mesmo dentro no meio das pessoas que conhecem a Deus. É muito comum você encontrar pessoas que conhecem a Bíblia, homens, e que entendem que Deus deu ao homem a autoridade, Deus colocou o homem como cabeça, não é? Colocar o homem como cabeça é dar ao homem a responsabilidade por aquela família. E tem muitos que entendem isso como se fosse assim, que eu preciso ser honrado, né? E o cara quer ser honrado sem ser responsável.
Então ele quer a honra, mas ele não quer a identidade da responsabilidade. Então a questão é qual é a identidade. Não significa que ele tem que trabalhar sozinho, a mulher também trabalha, mas ele tem que ter essa identidade do protetor, daquele que se sente responsável pela família dele. Deus deu isso para ele, né? E muitas vezes ele quer o privilégio, mas não quer a responsabilidade. Tem mulheres também que interpretam isso errado. E elas são controladoras, elas querem o domínio, porque elas acham que se elas se honrarem o marido, ela está sendo inferior a ele. Deus não colocou nada em termos de superioridade e inferioridade, né? Quando Deus também fala de submissão da mulher, que eu tenho certeza que vai ser colocado aqui, que é estar sobre a mesma missão, não significa inferioridade. Mulheres se sentem, se rebelam contra isso, não é? E homens também usam isso para oprimir a mulher. Liderança não é opressão, liderar não é oprimir. Então, não basta a gente conhecer a palavra, a gente precisa entender a palavra de uma maneira certa. E na prática, quando isso não funciona, o caos fica estabelecido. Eu trato de muitas pessoas que vieram desse tipo de interpretação errada, não é? Tem homens que maltratam, não amam, não honram a mulher. Eles submetem a mulher na humilhação e os filhos aprendem a fazer a mesma coisa. Então, há poucos dias eu recebi um telefonema de uma moça pedindo ajuda porque ela apanhou do filho de 19 anos. O rapaz espancou, mas o marido dela, a vida inteira, perto dos filhos, ele sempre humilhou aquela mulher, sempre colocou ela diminuída, não é? E era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Mas isso aí ensina para uma criança como que ele deve tratar. Tem mulheres também que tiram completamente a autoridade do pai. Ela assume total responsabilidade, total autoridade e ela tira a autoridade do pai em relação à criança. Aí, quando é pequenininho, ela dá conta sozinha. Mas quando estiver na adolescência, provavelmente vai ser um rebelde, porque veio de uma família completamente disfuncional. Ele vai se rebelar e ela vai querer uma autoridade que colabore com ela, mas ela já acabou com essa autoridade desde pequena, né? Então ela mesma anulou aquilo que ela estava precisando. E daí, essas crianças que vêm desse lar, onde cada um não respeita o seu papel, elas vão passar isso para frente na família delas. E aí que vem a questão da maldição hereditária, que não precisa nem de um espírito maligno para fazer o trabalho, porque os próprios pais estão fazendo, não é? Então, o manter aquilo que Deus estabeleceu, entendido de uma maneira certa, evita problemas futuros e problemas presentes, né? Tá aí. Pastor Anderson Maciel, meu pastor, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes desse planeta de audiência. Tema por demais relevante e, para mim, uma surpresa quando 76% dos ouvintes manifestam que sabem o seu papel. O meu primeiro questionamento é: será que ele sabe o papel no mundo dos direitos ou das obrigações? Porque muita gente hoje sabe o seu papel no que tange aos direitos que possui. E das obrigações parece que há um hiato, uma lacuna, né? Já foi falado aqui a questão dos hábitos que mudaram, já foi falado aqui da questão dos princípios, que tudo pode mudar, mas os princípios são os mesmos, devem ser mantidos. E eu, talvez mal ou bem comparando, eu fico vendo hoje a família disfuncional, é como aquele profeta que está na casa de Deus que quer entregar um monte de profecia. Ele quer ter a autoridade do profeta do Antigo Testamento, ou seja, eu estou falando algo, eu quero ser respeitado como tal, mas não quer ter a responsabilidade, ou seja, quando a profecia não se cumpria, aquele profeta ele era morto. Ou seja, ele quer ter a autoridade e não quer ter a responsabilidade. Eu percebo hoje a disfuncionalidade dentro das famílias permeando e tangenciando exatamente essa questão. Já foi falado aqui da gente viver a vida comum do lar. O que era para ser comum dentro do lar se transformou numa coisa incomum. E aquilo que era para ser tranquilo, comum, como a palavra norteia, se tornou hoje talvez uma aberração. As famílias estão vivendo problemas hoje porque o homem não sabe o que é governar.
Ele confunde a autoridade com autoritarismo, ele não sabe o que é dominar, ele quer sempre estar acima, por cima, ele não sabe que tem que conduzir servindo, como Jesus fez. A mulher não sabe o que é ser ajudadora idônea, até porque, Eliel, olha que coisa interessante, quando vai se falar de submissão para uma mulher na nossa sociedade? Quando ela vai casar. Aí você fica imaginando, e eu fico pensando nessa cena. Eu tenho uma filha de 12 anos. No dia que eu acho que eu não tenho nem condições emocionais de fazer o casamento da minha filha, eu estou aqui falando sinceramente. Porque quando você chega naquele momento que você está conduzindo, você é autoridade sobre a vida dela. E quando chega ali o camarada, bom, agora a autoridade é sua. Existe toda uma simbologia nisso, do casamento de Cristo com a igreja. Quando a gente olha para essa representação, a gente começa a ver o que é um amor sacrificial, o que é um amor que se doa, o que é um papel de um homem com uma mulher, mas, sobretudo, também o papel dos pais com os filhos, porque nós somos a geração que não tem tempo, nós somos a geração que diz conhecer, mas a gente não conhece, a gente quer sentar e julgar os membros da família pelo que fizeram. Mas você fez isso está errado, você não tinha o direito de fazer isso comigo. Mas nós queremos ser julgados nessa mesma família, não pelo que fizemos, e sim pela intenção que nós tivemos. O que a gente fala quando dá alguma coisa errada? Eu não tive a intenção disso. Mas esse não foi o meu propósito. Esse descompasso está gerando uma grande disfuncionalidade dentro da família. Porque parece que conhece, mas não conhece. Pensa no amor sacrificial. Pensa numa moça que vai se casar, ou que está debaixo de uma autoridade, que ela vai andar numa submissão com. Muito pelo contrário, já é ensinado para ela, desde que ela nasce, dizendo o seguinte: não dependa de marido, vai ter sua vida independente, não caminhe contando que seu marido vai te proteger, te dar isso, fazer aquilo. Ou seja, disfuncionalidade. E a nossa geração está contaminada por isso. Perdemos a essência, perdemos esses padrões. Os pais hoje, a Bíblia fala para fazer só duas coisas com os filhos: não provocar a ira e instruir no caminho. Parece fácil, mas é dificílimo. Não pede muito mais que isso, não. Mas quando a gente vê que a gente não tem tempo para realmente educar, para fazer o nosso papel de pai, a gente olha para um filho. E filho também tem um dever eterno com os pais. Honrem seus pais. Qual é a maior desonra que um filho pode dar a um pai? Para mim é se desviar dos caminhos do Senhor. Não tem desonra maior para mim do que essa. E quando eu fico pensando hoje os pais, o que estão apostando na vida terrena dos seus filhos, isso é disfuncional. Não apontam para algo eterno, não apontam realmente para aquilo que eles deveriam viver, para conquistar algo lá no reino, olhar lá para frente. Isso tudo tem gerado uma família doente, de filhos que não cuidam de pais que já estão numa certa idade e de pais que não têm tempo para cuidar dos filhos que estão sendo gerados. Eu percebo que sim, que muita coisa mudou, eu percebo uma disfuncionalidade geral, mas, sobretudo, eu percebo que está faltando um grande conhecimento no seio das famílias para que preparem seus filhos, marido e mulher, convivendo mutuamente dentro daquilo que é comum, que Deus estabeleceu para que vivêssemos bem. E não naquilo que o homem hoje está pensando, que é o bom, que é o viver bem, gerando toda essa disfuncionalidade, que no próximo bloco a gente vai abordar isso mais a miúde, traçando aqui para onde a gente deve caminhar para sair disso. Tá aí. Pastor Marco Bastos, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom estar aqui mais uma vez com esse time maravilhoso aqui de debatedores amados do Senhor e com os nossos ouvintes que sempre estão aí ouvindo e aprendendo e botando em prática. Eu estou sendo profeta agora e botando em prática. Tem algo que me chama a atenção, pela fala dos meus amados aqui, irmãos, é que, na verdade, eu vou partir para um outro lado aqui, na verdade, importante hoje nós, como igreja, trabalharmos isso. Eu tenho tido essa responsabilidade de começar a trabalhar esse modelo que nós precisamos entender, que é o modelo que é o modelo atual, sem tirar a base, sem tirar os princípios, obviamente. Eu vou falar aqui sobre o que Gênesis já nos aqui orienta no início de tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, os pais, né, os sacerdotes, né, vamos dizer assim, eles estão perdendo a essência, porque
existe um sacerdócio muito fraco, muito limitado. Os sacerdotes, nós, os maridos, os pais, nós estamos perdendo a essência e nós começamos a deixar a coisa muito frouxa, sem uma direção, porque nós achamos que podemos fazer as coisas de um jeito que nós valorizamos a nossa parte e esquecemos que as nossas esposas, elas precisam ser muito mais valorizadas porque elas fazem muito mais do que nós. Quer ver? Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Ou seja, uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora. A mulher, ela tem um papel fundamental, porque é ela que edifica. Ela que tem a sabedoria de mostrar coisas que nós, homens, por causa da correria, do ativismo, do lado homem de ser, nós às vezes não fazemos e não percebemos, mas elas têm uma percepção muito grande. Então hoje, eu vejo com a fala do nosso amado pastor Humberto, nós vemos verdadeiramente que o modelo hoje é um outro modelo, no sentido de que todos têm que corroborar, todos têm que participar. Eu vejo lá na igreja maridos que as esposas trabalham. O que ele faz? Troca a fralda de filho, faz comida, lava a roupa. Eu quero ver aqui, eu estou falando aqui algo, eu tenho certeza que tem muito homem agora falando assim, que é isso? Isso não existe. Como que não existe? Se você quer ter uma família funcional, você tem que fazer a sua parte. E a parte que você tem que fazer é a parte que precisa, não a parte que você acha que precisa. A questão é essa. Qual é a parte que o lar, que a família, que a necessidade desse lar está exigindo? É isso que você tem que fazer. E não tem jeito. Eu já peguei essa história desde o início do meu casamento. Eu tive que ajudar a trocar fralda, eu tive que ajudar a fazer... No meu tempo, no início dos meus filhos, não tinha fralda descartável com facilidade não, meu irmão. Fralda de pano. Tinha não. Eu comprava descartável, era caríssima para... sair, fazer alguma coisa assim. O resto é pano. E tinha que lavar. E passar. Entendeu? Então são questões que vão mudando. Então, ter responsabilidade é você fazer a roda, como foi dito, da família, rodar. E ela precisa rodar. E para rodar, todos têm que assumir a sua parte na responsabilidade de cuidar. Deus deu aos dois. Já foi falado. A missão é a mesma, porque se tiver sucesso, palma para todos. Se tiver, perdeu, falhou, teve problemas, todos vão pagar o preço. Então, a família é um agrupamento de pessoas que precisam girar para o mesmo lado, ir para a mesma direção para que dê certo. Porque se der errado, todos pagarão o preço. Tá aí. Nós estamos discutindo aqui este assunto, mas a sensação que a gente tem é que houve uma falha na criação de muita gente. Pelas participações aqui, eu não vou nominar aqui não. Aqui, de Belfor Roxo, Paz Eliel e debatedores, a função do homem é trabalhar fora, manter a casa e dar carinho à esposa e os filhos, e a mulher cuidar da casa e do marido. Tá aqui. Outro ouvinte aqui. Nova Iguaçu, bom dia, Léo Debatedores. Tema, creio que os tempos mudaram, mas sou das antigas. Os dois têm que manter a sintonia, simetria do lar, um ajudando o outro, sem esquecer das funções básicas. Homem provendo e esposa na organização do lar. E só gente boa aqui, só ouvinte que participa com a gente aqui, analisando exatamente essa questão aqui, pastor Humberto. E aí a gente chega à conclusão de que essa geração nossa aqui, a gente acabou vivenciando isso de alguma forma. Não, menino não faz esse negócio. Sim. Menino é que faz. Ou seja, a gente já fazia isso lá na infância, já implantava isso. Ou seja, implantaram isso em nós e muita gente cresceu com isso e nem deu conta de que, de fato, mudou alguma coisa, não, pastor Humberto? O que você cita, pastor, é uma coisa muito importante, porque essa geração nossa de, vou colocar ali, 35 a 55 anos, é uma geração que está vivendo uma fase de transição. Então, para nós é muito complicado a gente viver isso. Porque a geração que vem depois de nós, pastor, já não terá mais essa ideia. Porque as meninas de hoje,
Às vezes eu converso com a minha esposa, a Patrícia fala uma coisa muito interessante quando ela ministra para mulheres, enfim, conversando, ela fala que ela foi preparada pela família para ser mãe, para ser esposa. As meninas antigamente eram preparadas para isso. O sonho da menina era casar, ter um marido, ter uma família, ter filho. Qual é o sonho das meninas de hoje, 18, 19, 20 anos? Qual é o sonho delas hoje? O sonho delas hoje é a carreira profissional, elas estão sendo preparadas para ser médica, para ser advogada, para ser juíza, para isso que elas estão sendo preparadas. Elas não têm mais a ideia, então a geração seguinte vão ter outras demandas. Daqui a 20 anos, quando você estiver aqui conduzindo o debate com os nossos filhos, vão ter outras demandas dele lá falando. A nossa hoje aqui, nessa nossa geração aqui, é nós entendermos que, para nós, a gente está vivendo essa fase de transição, em que esse modelo apresentado de que a mulher fica em casa e toma conta da casa e o homem vai para a rua trabalhar, é um modelo da qual nós fomos gerados. Mas não é mais o modelo real das famílias hoje, pelo menos da grande maioria das famílias hoje. Como eu disse, as mulheres hoje que trabalham, não trabalham porque querem trabalhar, muitas delas, porque querem ser independentes. Não, trabalham por necessidade, porque foram ajudar, porque foram cumprir o seu papel, pastor. A Bíblia diz, muito bem citado pelo pastor Marcos Basto, que a mulher foi criada como auxiliadora. Muitas das nossas ouvintes foram para o mercado de trabalho porque são auxiliadoras. Foram auxiliar o marido na área de prover a necessidade financeira da família. Foram trabalhar para ajudar o marido. Porque a renda familiar do marido, a renda do marido, já não dava mais para suprir a necessidade familiar. Como a gente disse, as necessidades hoje são outras. De novo, isso não muda princípios. Porque o homem continua sendo um sacerdote, a mulher deve continuar sendo auxiliadora. Por isso que eu digo, muitas destas mulheres estão na rua exatamente fazendo o papel delas de auxiliadoras. A gente precisa entender que a vida é a vida comum, as necessidades são de todos. De quem é a responsabilidade de fazer o filho na educação do filho? É da mãe? Ou será que o pai tem participação nisso, tem que ter responsabilidade nisso, tem que se envolver? E hoje em dia, por essa nova conjectura, por essa nova confecção da vida do dia a dia, muito maior tem que ser a nossa participação enquanto homens. E pastor, eu vou aqui também abrir um outro parênteses aqui. Vamos pensar uma coisa? O homem é o cabeça. De fato, a Bíblia fala, e é verdade, o homem é o cabeça. Pois é, o homem é o sacerdote. Se essas famílias não estão funcionando, já que a gente quer ser o líder, já que a gente quer exercer esse papel de autoridade, então a responsabilidade da família funcionar é nossa. Se não está funcionando, a responsabilidade é nossa. Acho que nós, enquanto homens, falhamos muito nisso. Como disse o pastor Marcos Basto, um sacerdócio fraco. Falhamos muito nisso. Muita da responsabilidade de muitas tragédias familiares estarem acontecendo é exatamente pela falta da figura do homem enquanto líder. Porque a gente quer exercer a liderança pelo autoritarismo. Não entende que a Bíblia nos coloca como líder. Mas sim, qual é o modelo de liderança? Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então tá bom, qual é o modelo de liderança de Jesus? É o modelo de liderança autoritário? Ou foi ele que disse, não vim para ser servido, mas para servir? Se eu tenho que seguir o modelo de liderança dentro da minha casa de Cristo, então lá em casa, quem tem que servir sou eu. Porque Cristo é que serviu. Então eu tenho que servir a minha família, enquanto líder, enquanto homem, lutar, viver para que a família possa funcionar, para que eles possam crescer, para que a família possa dar certo, para que meus filhos possam dar certo. Essa é a responsabilidade nossa, compartilhada com a esposa. Então precisa entender que é uma vida comum do lar, que certos modelos já não funcionam mais na sociedade que a gente está vivendo, porque hoje hábitos mudaram, vida mudaram, princípios não mudaram. Mas a vida cotidiana, a diária, mudou. A gente tem que acordar para isso. Tá aí. Intervalo. A gente volta já com a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador.
formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein? Segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema qual o papel de cada um no lar. Você realmente sabe? Discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Marco Bastos, pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Elizabeth Pimentel. Os ouvintes também participando aqui com a gente, dizendo: eu e minha esposa trabalhamos fora, porém sempre dividimos as tarefas. O tempo de Amélia acabou. Mulher não é escrava e sim auxiliadora. Obrigado pela participação. Estou tentando achar aqui. Tá aqui. Acho que eu achei. Tentando achar aqui uma participação do ouvinte que colocou aqui, achei interessante. Ele falou assim: olha, a marmita hoje da minha esposa, das minhas filhas, comida quem fez fui eu. Ontem, porque minha esposa estava lavando roupa e as meninas arrumando o quarto. Aí eu fui para a cozinha. Olha aí. Tá clareando o negócio. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas, de tanta gente ensinar, de tanto falar, de tanta gente ter debate aqui, acho que as coisas vão clareando, não, doutora Elizabeth? Com certeza. É só não ter briga de ego, né? Quando tem a briga de ego, quando cada um quer ser mais importante que o outro, aí não existe comunhão, aí não existe aliança. Mas quando existe aliança, existem famílias que a mulher trabalha muito mais tempo fora de casa do que o homem, porque ela ganha mais, porque ela tem um salário maior. Isso não é problema. Eu conheço famílias que isso não tem nenhum problema, porque eles não estão disputando poder e nem privilégios dentro de casa, não é? Agora, isso é uma questão de avanço. É preciso mudar a mentalidade. Porque eu ouço muitas mulheres dizendo que elas não se importam em manter o casamento porque elas ganham mais do que o homem. Então, a questão não é quem ganha mais ou quem faz mais. A questão é a mentalidade de não ter disputa, de saber que ali existe uma aliança, e essa aliança é que tem que ser mantida, né? Tem famílias diferentes, que elas funcionam diferente, mas elas funcionam, porque tudo é um comum acordo, né? Agora, os dois são muito importantes, e principalmente na criação de filho. Não dá para dizer, olha, a mulher faz isso, o homem faz aquilo. É muito interessante um exemplo assim, de você ver uma mãe, isso de maneira geral, porque em alguns casos a identidade, o temperamento é trocado. Mas é comum, muitas vezes, você ver uma mãe num parquinho com uma criança, é aquela mãe que está protegendo, né? Ela fala assim, cuidado com isso, não pula ali não, não vai ali não. O objetivo dela é proteção. Se é um pai que está no parquinho, ele solta o menino e empurra ele para aquilo que é desafiador. Né? Então, enquanto a mãe protege, o homem geralmente ele faz a criança se sentir segura, porque ele é mais aventureiro, ele não tem tanto medo. Em alguns casos, as coisas são trocadas, a mulher é a lei, o homem é o coração. O que eu quero dizer aqui é que os dois são importantes. Cada um tem uma coisa para administrar nessa família, cada um tem um sentimento para desenvolver nessa situação. Mas eu queria pular aqui um pouquinho, pastor, para a questão do papel de pais e filhos também, não deixar só a questão no casal, porque eu trato de muitas pessoas que têm essa dificuldade em relação a esse problema do papel de pai e papel de filho. Existem muitos pais que acham que o filho
preciso honrá-lo, e para honrá-lo tem que seguir todos os passos. É aquele pai que acha que ele tem que escolher a profissão, que ele não pode respeitar o tempo em que o filho está vivendo. A gente viveu numa outra geração, não é? Então, respeito e honra não significa concordar com tudo, mas poder dialogar, não é? E eu já tratei de muitas pessoas que são cristãs, que são comprometidas com a palavra de Deus e que vivem num sentimento de culpa absurdo, porque elas acham que honrar o pai e a mãe é fazer exatamente o que o pai e a mãe faz. E não é o fato da gente ser mãe e gente ser pai que a gente está certo, não. Tem coisa que a gente está errado. E tem coisa que a gente também aprende com o filho, né? Então, eu acho que essa posição também de pai e de filho precisa ser revista, inclusive dentro da igreja. A gente precisa deixar isso um pouco mais claro. É preciso honrar, sim, e não é porque seu pai pensa diferente de você que você tem que dizer que ele é atrasado e que você não tem que conversar com ele, né? Tem que ter essa honra, tem que ter esse respeito. Mas você não pode exigir do seu filho também que respeito significa que ele vai balançar a cabeça a tudo que você faz, né? Então, eu acho que quando a gente tem mais segurança e não fica essa luta de poder, quando existe o alvo, o objetivo, é conciliação, é funcionalidade, como o pastor Humberto colocou bem aqui, é fazer funcionar, a gente se abre, a gente ouve e a gente transita nessas posturas aí com um pouco mais de democracia, né, de respeito, né? Verdade. Ouvintes participam aqui com a gente. Hoje em dia as coisas mudaram. Eu estou desempregado e minha esposa trabalha. Mesmo sabendo que sou provedor da casa, sei muito bem a minha função. No momento eu cuido do lar, mas mesmo assim somos mais unidos possíveis. Devemos nos unir e não diminuir o outro. O amor é fundamental entre o casal e no lar, independente das condições. Parabéns pelo debate. Obrigado, irmão. Pastor Anderson falou e elencou exatamente isso aqui, olha. Esse bom dia, infelizmente, hoje temos que criar nossas filhas para não depender financeiramente de homens. Por quê? Os homens estão ficando jogando tudo na nossa cara. Se pedimos um dinheiro até mesmo para fazer a unha, isto para esses homens é luxúria. Então, na minha opinião, só podemos depender de um único homem, o Senhor Jesus. E eu quero entrar aqui, porque aqui existe uma disfunção. Agora que eu não estou nem falando que isso aqui não existe, não. Aliás, existe muito mesmo. Isso aqui é comum. Para quem faz gabinete, quem trabalha com família, isso aqui é normal. Pastor, eu não posso fazer o cabelo, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. Quer dizer, eu não trabalho fora. Eu trabalho em casa, ou seja, então o trabalho é que não termina nunca. Cabelo não faz, unha não faz. Quero comprar um negócio, tudo. Isso é uma realidade. Mas daí, transmitir isso para a geração que vem aí, você já imagina uma menina que começa a namorar com um cara já com o pé atrás, para montar uma família, hein, pastor Anderson? Outro dia uma irmã da igreja falou assim: pastor, eu tinha contas a pagar, avisei várias vezes ao meu marido e ele nada, chegou no dia, eu fui lá na carteira dele, peguei o dinheiro sem que ele soubesse e paguei as contas. O senhor acha que eu pequei? Falei, minha irmã, ora mais, acerta com o Senhor, porque o dinheiro é dele, é seu também, mas isso era em prol da família. Eu acho que hoje o desafio familiar e o ponto de desequilíbrio disfuncional está ligado à questão do trabalho e família. As pessoas não conseguem equilibrar isso. Tempo para o trabalho e tempo para a família. Eu acho que esse é o grande problema. Por quê? A sociedade mudou, o mundo mudou. As pessoas hoje estão trabalhando em 2, 3 empregos. Para quê? Para comprar o quê? Adquirir o quê? Para viver vida de que jeito? É um questionamento que eu faço. E a custo de quê? Ou seja, estão comprometendo o quê? Porque o homem despreza a mulher quando essa está dentro do lar, como se o trabalho do lar não fosse tanto ou mais exaustivo do que o dele. Mas também tem aquele outro lado lá extremo que fica assim, não, a minha mulher lá em casa trabalha para comprar as coisinhas dela. Não, família, tudo é um conjunto só. Eu acho que precisa equilibrar isso, família e trabalho. Esse é o X da questão. Por quê? Olha o que vai afetar. Quem na tua casa tem iniciativas espirituais? Lá dentro o senso é dominar ou é servir? É usurpar a autoridade ou
a ajudar. Qual é o plano que os pais têm para discipularem seus filhos? Tudo isso está comprometido por essa questão de trabalho. Não há equilíbrio nisso. A família hoje está vivendo uma enorme disfuncionalidade. Por quê? Já que o homem trabalha, né, eu acho que essas coisas têm que estar bem adornadas de contas. Ou a mulher hoje fazer um cabelo, uma unha, né, vai cortar aquele cabelo milimétrico de 15 em 15 dias, a ditadura da tinta pintar a raiz. Olha aí, fazer aquela unha francesinha. E hoje em dia a mulher precisa dessas coisas. E não há esse equilíbrio entre o que se trabalha e a família, o padrão que ela vai observar para viver, sobreviver. Eu, quando eu olho para isso aí tudinho, eu fico pensando, onde nós temos que investir? Eu acredito, já foi dito aqui, principalmente nesse homem. Eu vejo hoje o homem perdido, eu vejo o homem não sendo... Eu não gosto nem de falar de líder, porque liderança é traço de personalidade, eu gosto de tratá-lo como cabeça. Eu acho que é a palavra mais adequada. Há um princípio enorme nesse homem. E eu fico vendo hoje as famílias ficando disfuncionais. E tem um estudo do George Barna, que é um grande pesquisador, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que quando crianças se envolvem com as coisas de Deus e começam a ir para a igreja, a probabilidade da família servir o Senhor é 2%. Estudos dele. Ele fala o seguinte, que quando uma mulher se entrega ao Senhor e começa a servir a Deus e se envolver com a igreja, 17% de possibilidade da família estar completamente envolvida com as coisas de Deus. Mas ele diz que quando um homem ele se entrega ao Senhor, ele vai servir o Senhor e se envolve com as coisas de Deus, 93% dessa família está aos pés do Senhor. Eu acho que é o momento da gente parar e refletir de que maneira nós estamos investindo, as disfuncionalidades que nós estamos gerando realmente dentro de casa, pelo desequilíbrio que está havendo entre trabalho e família. Trabalhe menos, viva mais, cumpra mais os seus deveres maritais, parentais, mas viva uma família que vale a pena para a glória do Senhor. Tá aí. Pastor Marco Bastos, deixa eu pegar aqui exatamente, o debate é bom que a gente vem seguindo aqui, e aí a gente tem a possibilidade de abrir um leque para caminhar exatamente nas necessidades aqui dos ouvintes. O ouvinte diz aqui, de São Gonçalo, bom dia a todos, como ficam as despesas da casa quando ambos trabalham? Tem, por exemplo, o evangélico que se mostra preocupado com as contas da igreja e não colabora com as contas da casa. Como é que é isso, hein? E eu quero entrar aqui, pastor Anderson elencou exatamente isso aqui. O grande problema em qualquer família, lamentavelmente, começa quando os dois trabalham e o dinheiro é de cada um. O dinheiro é meu. Rapaz, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, já particularizou, ou seja... Ou todo mundo vence, ou se rachar, o reino dividido não subsiste, e aqui já começou o racha. Eu acho que aqui é importante a gente falar isso, não, pastor Marco? Completamente importante, isso aí é fundamental, a gente vê isso muito, mas muito. O dinheiro é meu, eu comprei o que eu achei que deveria comprar, mas aí não é o bem-estar da família, não é o bem comum, não é o que se necessita, se precisa. E aí entra um problema seríssimo, porque, obviamente, alguém vai comprar alguma coisa supérflua que não vai acrescentar em nada, e aí começa-se o quê? As guerras, as lutas, as acusações. E é aí que entra um dos maiores problemas também, porque a gente tem aí pesquisas que diz que um dos maiores pontos de separação é a vida financeira do casal. Você vai ver aí nas pesquisas que você vai olhar que é uma guerra muito grande a vida financeira do casal. Por quê? Porque se é família, se é em comum acordo, se a gente está lutando juntos, nós temos que saber o que é melhor para o casal, para a família, para o bem comum de todos. Ou seja, o que nós temos como prioridade? Quais são os pontos que nós precisamos atacar para suprir essas prioridades? É aí que entra o grande segredo da família unida. Ou seja, nós lá em casa, nós temos aí as prioridades. Quais são as prioridades? E às vezes, as prioridades que a minha esposa tem, ela não está de acordo com aquilo que eu estou vendo no momento, eu vou trazer para ela o porquê que eu estou vendo daquela forma. Porque, às vezes, ela está pensando numa coisa, mas está esquecendo de outra. Então, por isso que nós precisamos estar juntos e conversando sempre para que isso não ocorra, não aconteça. Mas o que me chama a atenção também, eu queria aqui dar uma pincelada nisso, é que, na verdade, você vê também, pastor Eliel e ouvintes, você vê também que, às vezes, o marido, ele não valoriza
o que a esposa faz quando ela é do lar. Quando ela está ali no lar, trabalhando em prol dos filhos, do funcionamento do lar. Muitos maridos chegam em casa e criticam, e falam: o que você fez o dia inteiro? E ela estressada, cansada. Às vezes ele chega, ela está cansada, já botou a mesa, já fez tudo, mas está sentada, dando uma descansada, porque, gente, vai ficar vendo aquilo que a mulher faz durante o dia inteiro, quando tem 1, 2 filhos. Vai ver. É um estresse só. Por quê? Porque tem que controlar tudo, coordenar tudo, tem a preocupação de fazer o almoço, mas tem a preocupação de uma criança de 2 anos, 3 anos não cair ou não ter algum risco dentro do seu próprio do lar, dentro da sua própria casa. Então, a gente vê que é uma necessidade dos maridos que amam a sua esposa reconhecer que ela tem o seu desgaste natural, porque passa o dia inteiro dentro do seu lar, trabalhando em prol da família. E aí, eu tenho uma história que eu gosto muito, que um sujeito chegou em casa, mais ou menos umas 5 horas da tarde, chegou e encontrou a sua família, assim, uma bagunça. Chegou e encontrou os filhos lá de fora, todo sujo, o cachorro já não estava mais ali para recebê-lo, porta aberta, foi entrando dentro de casa, foi encontrando uma bagunça só, a cozinha toda desarrumada, copo, toalha, tudo em cima da mesa, água vazando na pia, ali na mesa ainda estava o café da manhã posto, tudo assim, sem controle, sem organização. Foi subindo a escada, encontrou rodo em pé na escada, brinquedo das crianças, entrou no banheiro, papel higiênico molhado em cima da pia, toalha molhada no chão, uma confusão só. E ele, preocupado, já entra no quarto e depara com a sua esposa deitada, lendo uma revista, muito tranquilamente. Ele falou assim: o que está acontecendo aqui? Poxa, eu pensei que você tinha tido alguma coisa aconteceu? O que está acontecendo? Ela falou assim: absolutamente nada. Você todos os dias chega em casa, não diz que não sabe o que eu vivo fazendo dentro de casa, o que eu faço o dia inteiro? Hoje eu resolvi não fazer nada, bem. Ouviu essa resposta? Hoje eu resolvi não fazer nada. Por quê? Porque, na verdade, ele pôde ver quando ela não atua, quando ela não faz o papel dela, que ela se propôs a fazer, que é estar em casa cuidando das coisas necessárias para o lar que todos desfrutam, alguma coisa vai sair errado. Então, maridos, vamos ter um pouquinho mais de consciência, vamos participar mais, vamos agir como já foi dito aqui, Efésios 5:25, vai dizer que nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas. E amar a esposa é você compreender o papel dela. Muitas vezes, ela faz de tudo para te agradar, faz de tudo para corroborar com o teu sacerdócio, e você fica minando a fé dela e fica indo contra o posicionamento de alguém que quer te ajudar, que quer participar, que quer ver você feliz para você ter paz também, e você não está percebendo isso. Eu estou aqui como voz masculina, mas reconhecendo que, mais uma vez eu digo e falo, porque talvez seja a minha última fala, mais uma vez, o sacerdócio nosso tem sido um sacerdócio fraco. Nós precisamos melhorar, nós precisamos reconhecer que as nossas esposas precisam mais de nós do que nós estamos nos propondo a ajudá-las. Tá aí. Esdras diz aqui de São Gonçalo, participando com a gente, dizendo: bom dia, amado pastor Eliel. Eu particularmente não vejo problemas de homens fazerem os trabalhos domésticos e as mulheres trabalharem fora. Para mim, o maior problema está na inversão de valores. Quem diz que o homem não pode cuidar da casa ou que a mulher não possa estudar e se preparar para ter um bom emprego? Porém, sobre o que diz a Bíblia, a responsabilidade de gerência do lar é imputada à mulher, e o homem precisa mesmo que a mulher o ajude, ser o provedor e o guia do seu lar. A verdade é que tem muito machão em casa à toa, descansando, enquanto a mulher dá duro na rua trabalhando, e muita mulher achando que não precisa do homem para administrar a casa. Uma coisa é a necessidade do momento por questão de desemprego ou sustento da família. A outra coisa é um pouco de acomodação. Obrigado, viu, Esdras, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Humberto, estamos já na reta final aqui do nosso debate. Portanto, o que fica então para todos nós de reflexão, depois de quase essa 1 hora falando exatamente sobre isso aqui, tocando no cerne da questão, cortando na carne, trazendo a responsabilidade para todos nós. O que fica então desse debate para tomarmos atitude a partir desse momento, amigo? Bom, pastor, aos meus olhos, 1 Pedro 3,7, quando diz: maridos, viver a vida comum do lar com discernimento, com entendimento.
Eu acho que essa é a grande palavra que a gente precisa ter. A gente precisa ter entendimento. Entender, quando você propõe no tema do debate, qual é o seu papel, você sabe? É de fato nós temos entendimento sobre qual é o nosso papel dentro do lar. É entender que muitas vezes, pastor, o grande problema de um lar, de uma família, é a falta de acordo, de diálogo. O que cada um vai fazer, como cada um vai viver. Vou usar como exemplo essa participação do ouvinte que falou sobre a questão da vida financeira. Quando os dois trabalham, como é que é isso? Cada um tem o seu recurso. Então, aos meus olhos, pastor, nessa fala da nossa ouvinte, o grande problema deles não é a administração de dinheiro. Aos meus olhos, o grande problema deles é a falta de acordo, de diálogo. O que está faltando entre eles é sentar e conversar. O que está faltando em muitos lares é sentarmos e conversarmos. Gente, vamos ver aqui? Vamos ver como é que a gente vai funcionar? O que cada um vai fazer? Qual vai ser o acordo que a gente vai fazer aqui para que a família funcione? Porque dinheiro tem, né? Às vezes o problema é a falta dele, às vezes o problema é a presença dele. Olha isso. Pastor, eu tenho casos, a gente aqui falou, eu tenho casos em que o casal sentou, os dois trabalham, o casal sentou e dividiu. Meu salário é esse, as contas que eu vou pagar são essa e essa e essa, aqui você vai pagar essa e essa e essa, a gente vai viver e eles vivem bem assim. Existem outros que resolveram juntar e falar, não, a gente vai ter um caixa único em que a gente vai pagar as contas, o que sobrar, a gente vai decidir o que vai fazer. E vivem bem assim. Existem outros em que separaram lá as contas, pegaram uma parte e falaram assim, ó, essa parte é sua para você gastar como quiser, essa parte é sua para você gastar como quiser, e vivem bem assim. Ou seja, o que precisa acontecer? Precisa ter diálogo, precisa ter acordo, a gente precisa sentar e conversar como as coisas vão funcionar. A gente não está falando... De novo, os princípios que a Bíblia estabeleceu, isso não mudam. O homem é o sacerdote da casa, o homem foi chamado para ser esse sacerdócio, a mulher para ser essa auxiliadora, os filhos para fazerem parte disso e honrarem pai e mãe, os pais para não trazerem os filhos à ira. Esses princípios estabelecidos por Deus, isso não muda. Mas a vida comum do lar precisa ter entendimento, a gente precisa sentar e conversar e falar como é que a nossa família vai conversar. Esse é o principal questão para mim. É a questão, para entender quais os papéis, é a gente sentar e acordar. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se não houver acordo, pastor, cada um vai ficar cobrando o outro que tem que fazer, muitas vezes não faz o seu papel, cobra do outro. Para terminar aqui, o debate quando começamos era 76% dizendo assim, eu sei qual é o papel. E aí a gente já disse aqui, sabe o seu, cumpre o seu ou fica cobrando do outro? Quer saber agora? Pode 82. Ser. Pronto, 82 sabem. Pastor, se a gente sabe e cumpre o nosso papel, vai ser uma bênção. A questão muitas vezes é que a gente, ao invés de cumprir o nosso papel, fica cobrando do outro sem exercer o nosso, e aí vira uma confusão, vira uma bagunça, vira uma baderna. O que a gente precisa entender é isso. A grande questão dentro do lar, para que cada um cumpra o seu papel, é entrarmos num acordo, termos diálogo dentro de casa, o que cada um vai fazer para que as coisas possam funcionar em paz. Tá aí. Nós estamos fechando por hora esse debate aqui. Tem muita coisa, muitas participações aqui. A gente vai voltar. É um debate recorrente também aqui, debate família, não é? Quero agradecer minha querida doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907, no subsolo Shopping Open Mall. Obrigado, doutora. Eu que agradeço e eu fiquei até mais esperançosa aí, já que 82% sabe, então eu estou com uma esperança muito grande na sociedade a partir de hoje, já que todo mundo está entendendo o seu papel aí. E eu queria só fazer uma pequena salva aqui com uma coisa que o pastor falou muito interessante a respeito do conselho que se tem dado para as meninas, não é? Trabalhe, ganhe seu dinheiro, não dependa de homem. Eu queria saber o seguinte... Famílias que fazem isso, tem meninos dentro da família. Será que a gente não pode aconselhar os meninos a serem homens diferentes também? Será que a gente só tem que aconselhar as mulheres a mudar de atitude? Porque eu não estou vendo nenhum movimento para aconselhar os homens a serem diferentes. Que, aliás, o papel deve ser esse, né? Exatamente. É o contrário, né? Exatamente. E eu só queria dar um recadinho
para as mães, porque eu tenho visto isso muito. Suas meninas, filhinhas pequenas, por favor, elas não são suas confidentes. Isso é troca de papel também, viu, pastor? Tem muita mãe contando problema conjugal para a menina de 8 anos, para a filha dela. E isso tem trazido problemas sérios, porque essa aí é inversão de papel também. Viu? Porque a gente vai voltar a esse assunto em breve? Por causa disso aqui, tem muita coisa pra gente falar. Meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB em Campo Grande, na rua Ferreira Borges, 54, Campo Grande. Obrigado, meu pastor querido. Eu que agradeço, que bom estar aqui. Os ouvintes chegaram aí, 82% dizendo que sabem. Ok. E saber dentro da palavra de Deus é colocar em prática. O que a gente deseja é que você dê até mesmo aquilo que talvez você não tenha recebido. Tente hoje resetar o teu chip com todas essas informações deturpadas e colocar em prática aquilo que a palavra está falando. E vou dar uma dica aqui de economia familiar para que os relacionamentos estejam bens. Quer ver sua esposa gastar menos com tintura de cabelo, com pintura de unha e por aí vai? Trate bem a cada membro da sua família. Por quê? Um coração alegre aformoseia o rosto. Não adianta a roupa mais linda, o sapato mais bonito, se por dentro você não está bem com o Senhor. Que Deus a todos abençoe. Tá aí, pastor Marco Bastos, da nossa querida Igreja de Cristo em Niterói, da rua Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói e Itaipu também, né, meu pastor? Hoje eu vou falar aqui de Itaipu rapidamente. Nós temos um congresso jovem amanhã, sexta e sábado, Clévia Soares, um testemunho tremendo que vai ter com a gente lá, às 19h30. Eu quero falar o endereço para você, Francisco da Cruz Nunes, 2001, Itaipu. Vai ser quente. O congresso vai ser Novo Começo. Vai ser show, jovens de Itaipu. Esteja com a gente. Deus abençoe vocês. Família, um projeto de Deus. Maravilha. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da nossa Igreja Nova Vida no Mandeiró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 1265 na ilha. Obrigado, meu pastor. Muito feliz, pastor, mais uma vez por estar de volta, depois desse tempo de férias, poder voltar é um privilégio. Com a sensação, a gente termina o debate com a sensação que tem muita coisa pra gente falar a respeito disso, mas espero que, de fato, os nossos ouvintes possam entender o papel de cada um e cumprir esse papel para que famílias vivam em paz, vivam felizes. Isso é que vai gerar maridos e esposas no futuro da geração de filhos que tem agora, estruturados para formar famílias estruturadas. Que Deus nos abençoe. Privilégio estar de volta. Obrigado, Maravilha, pastor. Alegria nossa, pastor Humberto. Vem aí, Edinho Lobo. Vem aí a Débora Lira comandando Tarde Maior aqui na nossa melodia. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa quinta. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.